Boa, tudo bem? Hoje é dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, né? Uma figura messiânica que aconteceu aqui na nossa colônia, né? Vários séculos atrás e, enfim, virou um feriado nacional mais importante do que eu imaginava, né? Eu saí por aí, tá tudo realmente fechado e interessante. Eu estava querendo comentar rapidamente, ver se eu consigo fazer um vídeo curto sobre um vídeo que eu assisti, um filme, na verdade, 2018, eu acho que foi lançado no Brasil um ano depois, em 2019, que chama Ford versus Ferrari. É com o Christian Bale e com o Matt Damon. E eu assisti o filme pela questão sinestésica não, como é que é? Cinética, pela questão cinética, porque é claro que todos nós temos, especialmente homens, eu acho, talvez pela questão da testosterona, essa sensação legal com aceleração e com um filme que tem ação e que tem carros correndo e freando e fazendo manobras assim, radicais. Isso é uma coisa que pega, né? Sensorialmente pra gente, tem um prazer envolvido nisso. Mas o que me chamou a atenção desse filme, que é inclusive com dois atores que eu admiro, né? Com o Christian Bale, que fez vários filmes, fez O Maquinista, né? Que ele perdeu um peso absurdo para fazer aquele filme. Depois no próprio filme ele aparece até mais assim próximo do gordinho. E não é só isso, né? Não é só a questão dele, como o Robert De Niro também, que varia muito, mas a atuação dele é realmente excelente, né? Ele é um excelente ator. E o Matt Damon, idem, né? Um super ator aí também, que despontou naquele Good Will Hunting, né? Aquele, em português, O Gênio Indomável, que eles escreveram, ele e o Ben Affleck, se eu não estou errando o nome, amigo dele, parceiro, tá também um excelente ator, né? Escreveram esse roteiro, ganharam o Oscar por causa disso, né? Teve a participação do Robin Williams naquela época. É um filme muito bacana, muito legal, assim, de assistir também. Tem até se vocês procurarem o Louis C.K. falando sobre esse daí, é recente, coisa de 2019 para cá, 2020 para cá talvez, que ele fala que ele faz uma análise sobre o Good Will Hunting, né? Que não faz sentido aquilo, porque só dá certo aquele filme porque foi ele que escreveu o filme. O Matt Damon escreveu para ele mesmo o filme, para ele atuar no papel principal. Mas tem um outro filme dele que é como que é? Mr. Ripley, alguma coisa Mr. Ripley, excelente filme, excelente. É na Itália, é com aquele outro ator também que eu não lembro muito bem o nome. Eu já não sou tão fã daquele outro ator, mas ele é bom. Ele também faz sempre papel de galã e tal. Fazia pelo menos, agora ele está um pouco mais velho. Mas enfim, o que me chamou a atenção desse filme é a total ausência de uma segunda camada de texto, de script, né, de plot da história, que tenha uma profundidade maior, porque eu sempre vi isso em Hollywood, de existir filmes assim bem populares, né, que vai pegar uma camada bem grossa da população que gosta de alguma coisa bem assim de explosão. Por Matrix, é isso, né? Matrix é um bom exemplo. Ele tem explosão, tem armas, tem luta, tem tal, mas tem uma outra camada de filosófica ou tô com a palavra cognição assim travada aqui, mas não é cognição, uma camada de entendimento, né, de mensagem mais profunda, mais filosófica, que passa. Claro, o Matrix é um super exemplo disso, porque ele é o que mais tem no Matrix, é isso, né? Mas ele ele fez um super sucesso comercial, deu lucro para os estúdios e tudo mais, e por isso fizeram Matrix 2, 3 e 4, né? Que o 2 e 3 já, assim, é uma versão diluída, bastante diluída, e o 4 é quase que uma piada, né, com relação ao Matrix, quase como se fosse assim, uma maneira de... tinha um filme antigo do Jean-Paul Belmondo, que é um artista francês, que chama, acho que
não sei se é o matador, alguma coisa, que ele faz um papel tipo de um 007, mas na verdade ele é o escritor desse papel e ele resolve matar o personagem dele, tem uma comédia, ele resolve matar, então ele começa a fazer o personagem que era assim, o tipo do 007, que só se dá bem com todos os sentidos, começa a se dar mal, né? Começa a virar tipo um Inspector Clouseau, então me dá a impressão que fizeram isso no Matrix 4, assim, tentando destruir de fato, enterrar de uma vez a possibilidade de um Matrix 5, né? Mas enfim, né? O que me chamou a atenção desse Ford e Ferrari, que é baseado numa história real, na década de 60, a Ferrari ganhava todos os campeonatos de corrida de uma corrida que tem acho que na França, que chama Le Mans, que é uma corrida de 24 horas, né, que o carro tem que ser muito potente e muito resistente ao mesmo tempo. A Ferrari sempre ganhava. E aí a Ford resolveu, o Henry Ford II, né, que era não sei se é o filho ou o neto do fundador mesmo da Ford, o Henry Ford ele resolveu topar a briga e fazer investir mesmo pesado para fazer um carro que ganhasse esse contexto, e por causa de uma questão pessoal que se coloca, não sei se isso aconteceu, é baseado na história real, mas a gente sabe que Hollywood muda completamente o que aconteceu. Mas no filme o Enzo Ferrari, que é o dono da Ferrari, ofende, né? Fala um monte de porcaria assim do Henry Ford. O Henry Ford, então, por uma questão pessoal, como um magnata, resolve investir milhões para vencer o Enzo Ferrari, e vence, né? Isso aconteceu de fato. Aí a Ford começou a ganhar todos esses prêmios anuais do Le Mans, né? Essa prova de 24 horas. Mas assim, o que me chama a atenção do filme é a total ausência de uma camada mais profunda de entendimento. Não tem nenhum aspecto moral, filosófico, uma mensagem por trás da pataquada, que eu mesmo fui assistir pela pataquada, né? Que é legal, você quer ver ação, você quer ver, sabe, cenas interessantes, do carro correndo e batendo e virando, e não. Como homem que sou, também tem essa sensação, eu gosto disso também. Mas eu senti assim, muito interessante essa mudança de estratégia de Hollywood, de secar completamente. O filme ele é completamente raso, ele é só aquela história. Inclusive, na minha opinião, uma mensagem muito perigosa, que sempre coloca como se fosse assim: se você não dirige o carro esporte como um piloto, mesmo que na cidade, em situações fora de uma pista de corrida, isso toda hora acontece no filme, inclusive os protagonistas fazem isso, de correr no meio das ruas, das ruas e das cidades tal, e os coitados dos outros motoristas buzinando, e os pedestres saindo da frente correndo, como se fosse uma coisa interessante, como se fosse uma coisa atraente, sedutora. Esse filme, como outros de Hollywood, estão falando para milhões de pessoas. E quantas não vão ser impressionadas por isso? Ainda mais as que se sentem oprimidas por uma série de situações e acabam pegando um carro e fazendo as coisas mais perigosas e consequentemente matando e se matando. Porque quando você dirige um carro, você tem uma responsabilidade brutal. Você está com uma máquina pesada e veloz que pode destruir pessoas e propriedades de você mesmo. Isso não poderia nunca passar por um bom senso. Não estou nem dizendo em censura, estou dizendo por uma questão de bom senso. Que aí seria até interessante ter essa segunda camada dessa moral da história, né? Que falar, tudo bem, eles fizeram tudo isso, mas aí no final eles se ferram. Ou sabe, como existiam os filmes antigamente. E depois passou a ficar secundada essa camada de moralidade, e agora ela é inexistente. O filme inteiro eu assisti como se fosse uma grande mensagem do tipo: se você não é um predador, você é uma presa. Se você não está dirigindo um carro esporte em alta velocidade, colocando em risco a vida de outros e de você mesmo, mas especialmente dos outros que não tem nada a ver com isso, você é um otário, você é uma presa, você é uma pessoa menor, você
sabe, um anônimo que não merece estar vivo. Essa é a mensagem do filme, entendeu? Assim, que quando você assiste, é muito interessante esse embrutecimento que eu via, que eu tenho visto acontecendo na sociedade Hollywood, assim, que eu esbarrei com esse filme. Eu achei interessante, eu gosto também de velocidade e tudo mais, e fui assistir o filme, mas me chamou muito a atenção isso. E um filme também, talvez mais antigo, no Brasil, que chama O Homem que Copiava, também para mim teve esse mesmo impacto, de uma ausência de fundo moral total. Assim, são pessoas simples que se ferram na vida, e aí elas resolvem matar uma pessoa e dar um calote na outra e não sei o que, no final todos se dão bem, como se fosse a única maneira de você vencer na vida sendo um psicopata, pilantra, fora da lei, né, que passe na frente, por cima da manada, né, dos otários que estão aí colocando essa sociedade em ordem, né? E se você não for isso, você é mais um dos otários. Então, assim, eu queria só deixar esse comentário. Vale a pena assistir esse filme, eu acho, justamente com esse olhar, verificando, assim, não tem, inclusive tem momentos em que o Matt Damon, que ele faz o papel do técnico, do que treina, o Christian Bale, né? Que vai ser o piloto, o Christian Bale é o piloto e o Matt Damon é o técnico. E ele faz pilantragens com o time da Ferrari, ele rouba os cronômetros e eles não conseguem medir o tempo, ele joga parafusos e porcas no chão da pista dele, assim, para eles acharem que caiu do carro e ficarem paranoicos, e tudo aquilo é colocado como se fosse ok, tá valendo, porque o objetivo foi alcançado. Eu tenho muita preocupação com o rompimento da sociedade como a gente conhece, com esse contrato social que está na cabeça de todos, que evita que pessoas pobres invadam as casas das pessoas menos pobres, que evita que entre numa guerra civil e que tudo se reverta ou vire um cenário distópico. É simplesmente esse fino tecido do que cada indivíduo acredita como certo ou errado, sabe? Eu já encontrei pessoas andando aqui nessa beirada do rio aqui que eu estou agora, porque eles queriam pegar algum tipo de... procurar, né? Entulhos com metal e tal para vender, e quando existe essa necessidade maior, eles pulam e entram e fazem, entendeu? Então o que mantém a ordem social é muito tênue. É só a pessoa acreditar que aquele muro significa a diferença entre a propriedade pública e a privada, porque senão a pessoa pula e entra e faz, entende? E esses filmes dão a impressão para mim que eles estão desafiando a sociedade a entrar num colapso. O que também, eu não estou dizendo que eu sou... Estou só analisando mais ou menos como um historiador, que não sou, né? De uma evidência que me salta aos olhos, um padrão que está acontecendo na sociedade, essa deteriorização e enfraquecimento, vamos dizer assim, de uma moral, né? De algo assim que diga, olha, existe o certo e o errado, não façam isso, tal. Até há pouco tempo, porque tudo bem, eu tenho 55 anos, então pouco tempo para mim é meio longo, né? Não tão pouco assim, mas eu vivi nesse momento dessa mudança, né? De que não existe mais uma moralidade, né? No sentido de preservar as coisas como são. Me dá a impressão que eles querem de fato, ou até inconscientemente, uma revolução, que tudo acontece, e que seja, eu estou ok, tudo é finito, minha vida é finita, daqui a pouco eu não estou mais aqui. Como o Louis C.K. falou nesse último vídeo, nesse último stand-up dele, que chama Sorry, de 2021 ou 2022, que ele fez, eu acho que foi na Polônia, porque ele foi cancelado, ele não consegue mais fazer show nos Estados Unidos. Mas ele fala isso, so I am just an old man in my way out, né? Assim, eu estou indo embora daqui. E ele é mais novo que eu, então
Eu tenho uma triste tendência de me achar mais novo do que de fato eu sou, mas o fato é que eu já tenho uma idade bastante significativa e daqui a pouco estou fora disso daqui. Então eu não tenho problema nenhum com, não estou aqui tentando defender, vamos preservar as instituições, não, eu acho só que é muito interessante que exista uma força paradoxal, que eu acho, porque é de cima para baixo no sentido de que haja uma revolução, no sentido em que as massas, né, de pessoas com pouco intelecto, com pouca inspiração se revoltem e resolvam mudar toda a ordem desse nosso circo aqui, tá? Então é isso, só isso que eu queria falar. Um abraço a todos, até a próxima.